ensina as coisas que não voltam. Amor, morte, vida, sua decisão. Hoje no palco do Som em Prosa, João Biano trazendo o seu primeiro CD, Caos e Beleza. Fique ligado, Som em Prosa começa agora. O retrovisor não vem novamente. Pense nas coisas que não voltam. Som em Prosa no ar, hoje eu estou recebendo aqui o bauruense João Biano, quase carioca já. Quase. É um pé no Rio de Janeiro, um pé aqui. Muito bem acompanhado aqui, Adílio Nascimento e o Elton também, fazendo baixo aí. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Beleza, Renê? Maravilha. Aliás, eu quero começar perguntando para você isso, né? Você acabou indo para o Rio de Janeiro e se desenvolveu musicalmente lá também, né? Vários projetos acontecendo. Eu queria que você falasse dessa sua ida para o Rio de Janeiro. Pô, aconteceu em 2012 e eu fui pro Rio, na verdade, para fazer umas participações ali junto com o Monobloco e acabei ficando de vez, cara, e conhecendo todas as raízes musicais e culturais que você chega no Rio de Janeiro, assim, você fica arrebatado com a quantidade de música e cultura que tem ali. Então, a cidade me abraçou de uma maneira que eu não consegui sair mais. E definitivamente desde 2012 estou lá já há 3 anos. Legal. Agora, todo esse cenário musical também foi uma grande inspiração para você fazer o seu CD, né? Caos e Beleza, tá inclusive aqui na minha mão. Aproveitar e mostrar pro pessoal aqui. Rapaz, eu cheguei no Rio, 350 mil habitantes que eu estava em Bauru, né? Chego numa metrópole de 6,5 milhões, aquilo me deixou extremamente confuso, porque o Rio de Janeiro é justamente o título do disco, é o Caos e a Beleza. Então, isso funciona lá de uma maneira muito sincada, é um descompasso que está compassado, né? Eu digo que são os extremos que estão muito próximos, né? O mal e o bem, por exemplo, é tudo voltado para a cidade do Rio. É uma bagunça que funciona muito bem. Então a beleza do Rio não funcionaria sem todos aqueles problemas que a gente vê todo dia nos noticiários. E mesma coisa ao contrário, esses problemas não aconteceriam sem toda aquela beleza. Então é um equilíbrio que eu só fui compreender depois de muito tempo ali na cidade, cara. Foi difícil. E tudo isso culminou aí na composição de disco. E é legal que esse tema também você acaba trazendo para o seu disco, que é uma coisa típica do homem mesmo, né? A gente vive nesse bem e o mal, né? Essa coisa dessa dualidade aí, né? Juntando opostos, né? A todo momento, Renê. Eu quando era pequeno, cara, eu sempre gostava mais do bandido do que do mocinho, né? E as pessoas falavam, pô, não, cara, você tem que ir pro lado do bem. Eu falei, mas que bem é esse, né? Eu não conseguia compreender de uma maneira muito, sei lá, simpática esse bem. Eu sempre gostei mais do outro lado. E eu até digo que entre o céu e o inferno eu tô no linha do meio. Essa linha tênue que tá um pé lá, outro cá. Tudo depende da maneira ou do primeiro que vai bater ali a sua porta ali. Muito bem. Outra coisa interessante também é que você conseguiu fazer a produção desse material através de um financiamento colaborativo, né? Conseguiu levantar um valor de quanto? Foi 40 mil. Legal. Bacana que assim, o pessoal apoiando o projeto, todo mundo, né, incentivando. Acho que é importante até para ser uma energia a mais, né? Totalmente. Eu não teria outra maneira de fazer esse disco se não fosse fazendo esse crowdfunding, né? Esse financiamento coletivo. Foram 178 apoiadores. E você ser um músico independente, estar numa cidade que ninguém te conhece, tudo fica muito mais difícil. E ali no Rio você precisa ter um disco, você precisa ter um material para poder mostrar. E eu não teria condições mínimas de gravar. Então, o crowdfunding serve para isso e as pessoas elas fazem você faz uma pré-venda do seu trabalho, né? Elas compram antecipadamente e depois que está pronto você começa a distribuir para todo mundo. Foi muito bacana. E o artista independente hoje só consegue fazer alguma coisa através desse tipo de plataforma, vamos dizer assim. 1, 2, 3 e... O mal e o bem moram em mim. Tudo depende de quem vai ser o primeiro a bater a porta, o primeiro a ligar a seta, o primeiro a mudar a rota. O mal e o bem, o mal e o bem moram em mim.
vai ser o primeiro a bater a porta, o primeiro a ligar a seta, o primeiro a mudar a rota, o mal e o bem. O mal e o bem moram em mim, o bem e o mal, o bem e o mal, o bem e o... Tudo depende de quem vai ser o primeiro a bater a porta, o primeiro a ligar a seta, o primeiro a mudar a rota, o mal e o bem. O mal e o bem moram em mim e não pagam aluguel. Som em Prosa de volta, hoje a gente está conhecendo aqui o som do João Biano e a gente estava conversando no bloco passado sobre, né, o financiamento desse seu CD aqui, né, que só foi possível fazer de fato porque muita gente apoiou e teve empresa também que ajudou, né? Isso, tiveram duas empresas, uma de Pederneiras que é a Thermic, né, e de Bauru que é a Lettera, que finalizaram ali. A gente estava chegando quase no objetivo e faltava pouco tempo, eles foram lá e nos incentivaram de uma maneira fantástica também. São duas empresas assim que foram primordiais para o acontecimento desse disco. É bacana assim, ver que a galera realmente assim, incentiva, né? E faz a coisa dar certo, né? Então você vê a sua dificuldade, de repente está chegando próximo à data, né? Porque você estabelece, né, um prazo para arrecadar o dinheiro, fala, ó, tá faltando tanto ainda, 60 né? O pessoal dias. Vai lá E se você, sei lá, se meu objetivo é 40 mil e eu tiver com 38 mil, você não leva nada. Eu não levo nada, né? Eu tenho que chegar nos 40 de qualquer maneira. Mas foi ótimo, elas foram lá e me ajudaram bastante. Bacana. Agora, João, falando um pouquinho da sua carreira musical, e que inclusive é bastante interessante, né? Porque você tocou em banda de rock, né? Tocava lá Guns N' Roses, tocava bateria e cantava. Lembro de você tocando bastante tempo atrás aqui. Tocou na banda do Liceu também, né? Tocava tuba? Toquei tuba, sousafone, baixo tuba. Legal. Pô, bom demais. Depois montou um monte de bossa, né? Isso. Junto com o André, que virou depois Preto Básico, né? Inclusive o Adílio e o Elton participaram também, né? Participam, né? Porque o grupo, vocês estão na ativa ainda, né? E agora com esse material solo, né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua trajetória, que inclusive, assim, mistura vários estilos aí, né? Várias influências. Pô, desde criança eu sempre ouvi muita coisa, desde Jovem Guarda até música regional, assim. E eu sempre, desde o começo, eu tava lá na bateria tocando rock and roll, que eu gostava muito, mas a minha veia sempre foi muito MPBista, né? Eu sempre fui mais pro lado do pop, tanto que o meu disco eu considero como pop batuque justamente por causa disso. Você ouve ali um pop muito bem identificado, mas eu coloco ali instrumentos de músicas regionais, como alfaia, depois vou pro samba, tem cuíca, tem pandeiro, tem conga, enfim, mas tudo isso que você citou aí, de banda do Liceu, banda de rock and roll, depois a gente num monte de bossa Preto Básico, foram moldando a minha veia artística, porque o Liceu, música instrumental. Às vezes eu tocava sinfonias, por exemplo, né? Sinfonia de Beethoven, a gente tocava Richard Wagner, várias coisas. Preto Básico, um monte de bossa, MPBzão pesado, rock and roll. Então isso, cara, só culminou tudo que tá aí dentro do disco. Nesse caos e nessa beleza. Só nesse caos e nessa beleza. Foi tudo veiculado aí pra dentro. Agora, outra coisa bacana também é que rolaram várias parcerias na gravação desse CD, né? O Pedro Luiz, a Parede, né? O Léo Zé, a Manu e a Mona Lisa também, né? Parcerias muito bacanas aí. Pô, Pedro Luiz e a Parede, que é uma banda que eu tenho como referência. E a música que o Pedro canta comigo, que é Nem, é justamente uma música que eu tinha feito pra ele há vários anos atrás, que eu mandei pra ele gravar. E, pô, quando ele aceitou cantar ela comigo, eu fiquei muito feliz. E a Parede, então, aí nem se fala, cara. E eu recebi o presente da Manu, que é uma amigona, amiga e irmã mesmo assim, de estrada, uma pessoa queridíssima. A Mona Lisa também, que é do Rio, uma cantora fantástica. Isso que eu ia falar também, eu tava procurando material, falei, não conheço a Mona Lisa, vou dar uma olhada, né? Lá do Rio de Janeiro tem uma produção autoral muito bacana, né? Letras muito interessantes, canta super bem também, muito né? bem. Vale a pena conhecer aí Mona Lisa, então vou deixar minha dica também. Exato. E o Léo Zé, que já esteve aqui, né, com o disco dele. Teve. E, junto com a Fê, né? Fê Assuda, um cara, um poeta fantástico. Eu tô cercado de gente muito boa.
alma leve que me leva, me carrega, então me leve onde o vento vai. Leve, 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 pode levar que eu vou. Me espalhe pra onde for. Oh. Tenho alma leve que me leva, me carrega, então me leve onde o vento vai. Leve, 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 pode levar que eu vou. Só me leve daqui pra destrancar todas as portas e janelas, revirar lixos, folhas e ranger tramelas, beijar as nuvens, apagar todas as velas. Tenho alma leve que me leva, me carrega, então me leve onde o vento vai. Leve, 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 pode levar que eu vou. Só me leve daqui pra devolver os presentes dados ao mar, desenterrar tesouros sem valor nenhum, embaralhar folhas de velhas profecias e deixar em algum altar. Só me leve daqui. Leve, 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 só me leve, leve, só me leve, leve. Só me leve daqui. Som em Prosa de volta. Hoje a gente está conhecendo aqui o som do João Biano, muito bem acompanhado aqui, Adílio e Elton. A gente falou no bloco passado sobre essas parcerias, né, o João? E uma das parcerias, né, que foi com a música NEM, você acabou até fazendo um videoclipe, né, dessa música. Inclusive dirigido pelo Alexandre Borges, que é ex-aluno de rádio e TV aqui da Unesp, né, de Bauru, se formou aqui em Bauru na Unesp. E é um clipe que ficou muito bacana, né, uma fotografia super legal. O Pedro participa também, né? Exatamente, cara. O Alexandre, ele dirigiu ali, a gente estava em estúdio, inclusive, gravando a música, a gente teve pouquíssimo tempo para poder fazer o vídeo. Foi bem no processo de gravação da música, já gravou o vídeo também. Exatamente. O Xande chegou, montou e ele junto com a Thaís ali fizeram esse vídeo, ficou fantástico. Inclusive, tá com uma nota muito boa lá no Festival de Clipes e Bandas, enfim, fantástico, cara. E a gente vai para um outro aí, logo logo a gente divulga aí para vocês também. E você trouxe um pouquinho a fotografia do Rio de Janeiro também, né? Tem lá algumas cenas que mostram, né? Então já mostrando esse espaço de caos e beleza também no clipe. Né? Exato. Ali de onde a gente estava, que é no Alto de Santa Teresa, você consegue ver a ponte Rio-Niterói, que aquilo ali é um caos no meio da Baía de Guanabara, que é a beleza, né? Então, a gente conseguiu mostrar tudo isso aí no clipe. Bacana. Agora, falando de toda essa influência da música brasileira no seu trabalho, vou aproveitar para chamar a nossa dica de hoje para quem quer conhecer um pouquinho mais da história da música brasileira. Roda aí. Som e Prosa indica o livro História da Música Popular Brasileira. A obra de Jairo Severiano conta a história da MPB, começando pelas origens no século XVIII, quando ritmos africanos se misturaram às influências da música erudita até os dias de hoje. A cada nova fase, o autor contextualiza historicamente diferentes gêneros e movimentos, como as marchinhas, o samba, o choro, a bossa nova e muitos outros. Se você quer conhecer a história da MPB, Som e Prosa indica uma história da música popular brasileira. Tá aí a nossa dica, então, uma história da música popular brasileira, das origens à modernidade, de Jairo Severiano. Tá aqui na minha mão o livro. E é um livro muito interessante, assim, porque de fato é a história da música a partir dos anos 1600, aí da época de colonização ainda, até os dias atuais, assim. Então, falando das figuras mais importantes da nossa música brasileira, interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais da nossa música.
Tá. E falando na nossa música brasileira, né, eu queria até aproveitar e colocar para vocês uma questão que é com relação à importância, né, da nossa música brasileira, da gente valorizar ela, mas também assim de como trabalhar com essa música brasileira, né, de como chamar a atenção com essa música brasileira no momento que a gente tem uma grande influência de música estrangeira, os estrangeirismos chegando, né, e até alterando um pouco da nossa música, né? Olha, rapaz, posso começar? Eu queria ouvir eles também, vocês estão quietos aí. Então, fica à vontade. Eu acho que dá para falar assim, que quem gosta da música brasileira, quem conhece, sabe onde encontrar. Seja na televisão, no rádio, sabe onde encontrar. Mas quem não conhece, que às vezes fica esperando assim da mídia, e a mídia não divulga isso aí. Então fica difícil para a pessoa conhecer, né? E é difícil gostar daquilo que você não conhece, exatamente, né? Aí fica complicado. Fica complicado mesmo. Vai lá, Nascimento, complemente. Então, é bem difícil mesmo, é um tema bacana falar da influência da música brasileira que vem desde 1600, igual você citou aí. Uhum. Eu faço parte de um grupo que é totalmente brasileiro, que é o Balaio de Sinhá. Muito batuque. Já teve aqui no Som em Prosa, inclusive, né, para o pessoal pesquisar lá na nossa página e encontrar esse programa que ficou muito legal. Que tem muito batuque. Eu, quando entrei convidado pelo João Paulo no Monte de Bossa, hoje Preto Básico, levei um pouco da minha influência de percussão para o Monte de Bossa, o Preto Básico, e realmente as pessoas talvez por não conhecer ou não saber onde encontrar, fica meio... não chega aos veículos de comunicação essa vertente, né, que é a música brasileira de verdade. E essa riqueza do ritmo também, que eu acho uma coisa muito interessante, que é muito presente, inclusive, no Balaio de Sinhá, né? De você ter uma instrumentação rítmica muito forte, uma marcação rítmica muito forte. Isso é uma característica da música brasileira também, sim, né? Sim, sem dúvida. E isso é bacana que o João Paulo conseguiu colocar isso no CD dele, né? No Causa e Beleza. Introduzir os toques de alfaia bem forte, não ficou... Apesar de ter também os riffs de guitarra marcante, mas é um som super brasileiro, né? Já fiz questão de trabalhar muito com isso. O Felipe Rasta, que é até o produtor aí, ele colocou muitas intenções, né, de músicas afro e tal, de alguns toques, mas ficou muito sutil. Até porque o meu disco ele não tem nenhum sentido, né? Ele vai para tudo quanto é canto. Então, mas interessante, Renê, é que você tocou num assunto bem legal. Eu estava outro dia ouvindo no carro a nova música da Adele, né, que ela lançou, sei lá, faz 2 semanas. E a música já foi quase, sei lá, vista 20 milhões de vezes. Aqui no Brasil é campeã, todo mundo comprando um single, enfim. E a gente... tudo bem que a internet ela é muito democrática, mas os meios de comunicação, assim, os veículos de comunicação, e de massa principalmente, eles não deixam as outras coisas entrarem, vamos dizer assim. Então a gente acaba meio que massacrado, dependendo só de um veículo que é a internet, que claro que está crescendo. Só que a música dela, sei lá, tocou 30 segundos em qualquer novela, já é o suficiente para ela ser 20 milhões de vezes visualizada e tal. E falta espaço. A gente está bem carente de espaço. O Som em Prosa é um programa super democrático que vem todo mundo, né? Desde o erudito. A gente tem esse desafio que é bem difícil mesmo, mas que é muito bacana porque a gente acaba conseguindo receber, inclusive assim, encontrar, né, no estado de São Paulo toda essa diversidade musical, né? Então muitas vezes a gente está preso ao que os veículos de comunicação nos oferecem, né? E na verdade assim, há uma riqueza muito grande musical aqui no estado de São Paulo e no Brasil de uma maneira geral, né? Ah, sem dúvida. E a gente carece mesmo, o músico independente, o músico brasileiro está precisando de espaço, porque o que tem reservado hoje é para 2 ou 3 estilos e ponto final, assim. Então, mais aí né, Nascimento? Precisamos... Aí uma outra coisa que eu queria falar, assim, é que eu não sei como é que funciona. Eu não sei como é que funciona isso hoje. Mas talvez o papel da escola também, sim, de alguma forma, apresentar isso para os alunos, para as crianças, essa questão da música brasileira. De apresentar isso de alguma forma para a pessoa ter contato com isso. Para depois ela escolher o que ela... faz parte do processo de formação até, né? Conhecer a nossa cultura de fato, né? Exatamente. Muito bacana, muito bom. Gente, para finalizar, João, queria que você falasse dos próximos passos, né? O CD saiu faz pouco tempo, né? E recentemente você, inclusive, tocou em Bauru, no Sesc, fez um lançamento oficial super bacana, né? Queria que você falasse o que você está pensando, se tem mais clipe, show aí, o que vocês estão planejando? A ideia é fazer um lançamento no Rio, faço um lançamento no Rio até a primeira quinzena de dezembro, se Deus quiser. E também quero fazer um lançamento na capital de São Paulo. E vamos lançar mais 2 clipes do disco. Bacana. Estamos junto com o Xande, inclusive, o Xande Borges.
E a ideia é, cara, tentar passar por todas as capitais do Brasil. Fazer barulho com o seu som aí. Fazer um barulho, levar o Causa Beleza, disseminar o Causa Beleza pelo Brasil inteiro. Assim. É um processo um pouco complicado, mas a gente vai chegar lá. Maravilha. João, parabéns pelo seu trabalho, gente. Muito obrigado pela participação aí. Som em Prosa fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem em mais uma edição. Tchau. Nas coisas que não voltam, amor, morte, vida, sua decisão. Pare agora, olhe pra frente. O que passa no retrovisor não vem novamente. Pense nas coisas que não voltam, amor, morte, vida, sua decisão. Pare agora, olhe pra frente. O que passa no retrovisor não vem novamente. Nem água da cachoeira, nem gasolina queimada, nem o xingo ao invés da gentileza, nem a imagem profanada, nem a folha outrora verde agora seca, nem o fio da meada, nem meu jeito sutil de gostar e de estar sempre no lugar e na hora errada. Pense nas coisas que não voltam, amor, morte, vida, sua decisão. Pare agora, olhe pra frente. O que passa no retrovisor não vem novamente. E nem o meu carnê vencido, nem meu medo no desfiladeiro, nem meu vício abastecido e nem a trupe do meu picadeiro. E na bagunça da minha vida e no fim do meu jogo, a alegria do meu palhaço é ver seu circo pegar fogo.